O edarazol é um medicamento efetivo no tratamento da esclerose lateral amiotrófica, ELA. E você sabe o que é a esclerose lateral amiotrófica? A esclerose lateral amiotrófica ela é uma doença neurodegenerativa dos neurônios motores, localizados no cérebro e na medula espinhal, que por ser progressiva, ela acarreta em paralisia motora irreversível, uma vez que não há cura. E por consequência, essa doença provoca a morte gradativa dos neurônios responsáveis pelos movimentos. Os sinais e sintomas dessa doença são perda de movimentos, fraqueza, contrações e tremor muscular, que resulta na redução do volume real dos tecidos, que gera atrofia muscular, que podem ser causados pelo endurecimento dos músculos, fasciculações, câimbras, alentecimento motor, perda gradual de força, de peso e da coordenação muscular, o que gera uma incapacidade de realizar tarefas rotineiras, como subir escadas, andar e se levantar. Ainda assim, pode ocorrer dificuldades para respirar e ao engolir, onde o padrão de fala se torna mais lento e anormal, com alterações de voz, gagueira, rouquidão e, consequentemente, ocorre maior facilidade de engasgar e babar. O tratamento para a esclerose lateral amiotrófica no Brasil inicia-se no medicamento chamado Riluzol, distribuído gratuitamente através do Sistema Único de Saúde SUS. Já em outros países é utilizado o edaravone. Esses medicamentos reduzem a velocidade de progressão da doença e prolonga a vida do paciente. No entanto, existem outras drogas que também podem ser usadas, como anti-inflamatórios, anti-apoptose, antioxidantes e mais os inibidores de sódio 1. Cabe ainda ressaltar que o tratamento é multidisciplinar, sob a supervisão de um médico e requer acompanhamento de fonoaudiólogos, fisioterapeutas e nutricionistas. Lembrando que outras medidas ortopédicas podem ser necessárias para maximizar a função muscular, conforme cada caso, de acordo com a evolução da doença. Contudo, não impede a sua evolução. Vale lembrar ainda que não existe evidências em nível mundial de tratamento que levem à cura dessa doença. Esses medicamentos e tratamentos são apenas para melhorar a qualidade de vida e retardar a evolução da doença, que inevitavelmente acontecerá em algum momento. Uma curiosidade científica. Você sabe quem foi Stephen Hawking? O Stephen Hawking foi um físico teórico britânico que nasceu em 8 de janeiro de 1942 em Oxford, exatamente 300 anos após a morte do físico italiano Galileu Galilei. O Hawking tornou-se um dos maiores cientistas de todos os tempos e foi o responsável por grande parte das maiores descobertas relacionadas à astrofísica moderna. Curiosamente, ele descobriu ser portador da esclerose lateral amiotrófica com 21 anos de idade e os médicos lhe deram uma expectativa de vida de 2 anos. No entanto, a doença progrediu lentamente e Hawking viveu até a idade de 76 anos, quando faleceu em 14 de março de 2018. Mesmo com todas as dificuldades impostas pela esclerose lateral amiotrófica, Stephen Hawking foi um verdadeiro exemplo de vida. Ele foi autor e coautor de mais de 15 livros de divulgação científica. Além disso, ele trabalhou em cima de teorias físicas excepcionais. O nome do fármaco desenvolvido é edarazol, e ele é uma associação entre o riluzol e o edaravone. O medicamento foi desenvolvido para eliminar os radicais de hidroxilas livres e os radicais de peroxinitrito, que estão intensamente associados à morte e também a danos neuronais, como distúrbios neurológicos, esclerose lateral, que é o foco desse trabalho, e derrames isquêmicos. A associação desses dois fármacos tem como intuito potencializar a ação de neuroproteção e também de ação como antioxidante, retardando 2 vezes mais a progressão da doença. Com a associação dessas moléculas, ocorre o bloqueio da neurotransmissão glutamatérgica no sistema nervoso central. A intenção de fazer a associação de 2 fármacos com atividade farmacológica semelhante é justamente dobrar os efeitos de inibição de efeitos excitotóxicos, agindo principalmente na interação de inibição intracelular de eventos que seguem na indução dos receptores de aminoácidos excitatórios que causam a neurodegeneração.
Esse fármaco vai atuar no aumento de prostaciclinas, com consequente diminuição da lipoxigenase do ácido araquidônico, aprisionando radicais de hidroxilas e impedindo a peroxidação lipídica, que afeta principalmente a membrana celular, acarretando alterações em sua estrutura e também na permeabilidade dessa, eliminando espécies ativas de oxigênio. O objetivo é bloquear os processos neurodegenerativos em busca da possibilidade de cura da patologia da esclerose lateral amiotrófica. E o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. O fármaco desenvolvido terá como uma das ações principais o bloqueio da neurotransmissão de glutamato e inativação dos canais de sódio dependente de voltagem, a fim de eliminar os danos que ocorrem na membrana por estresse oxidativo. As propriedades físicas do edarazol também exercem influência na farmacodinâmica e farmacocinética do composto. Por isso é importante evidenciar suas características. Em temperatura ambiente, o edarazol se apresenta de forma sólida, em forma de um pó cristalino com cor branca ligeiramente amarelado, não possui odor, contém sabor amargo e apresenta diferente solubilidade em diferentes solventes. O átomo do halogênio flúor aumenta significativamente a atividade biológica do medicamento proposto. O edarazol apresenta diferenças significativas em relação aos fármacos adotados para o tratamento da ELA, o riluzol e o edaravone, e as melhores são: o fármaco é melhor absorvido que as drogas referências usadas atualmente no tratamento da ELA, porque possui maior potência, os grupos funcionais possibilitaram que esse fármaco realize melhor identificação do sítio-alvo, e isso estimula o sistema nervoso central. Dessa forma, o medicamento é mais efetivo e retarda a doença. As pesquisas clínicas realizadas para o desenvolvimento do fármaco. Fase 1. A fase 1 da pesquisa clínica foi a primeira vez que foi administrado em humanos, tomando a devida segurança e sendo utilizado apenas por perfusão intravenosa. Na segunda fase, ocorreu em voluntários afetados pela esclerose lateral amiotrófica, com duração de 2 anos, contando com cerca de 300 voluntários. E na fase 3, tivemos voluntários portadores da ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Chamamos essa fase de pesquisa terapêutica ampliada. Contando com 800 voluntários, o medicamento foi utilizado, tendo o objetivo de analisar os riscos e benefícios da droga em 4 anos. Após essa fase, onde foi observado vários fatores que poderiam modificar o efeito, como sexo, idade, raça e entre outros, o edarazol passou a ter aprovação para uso comercial. E na fase 4, chamamos de farmacovigilância, onde observa-se que, após a comercialização, juntamente por estudo com a vigilância sanitária, com o objetivo de detectar a incidência de novas reações adversas, como o uso do medicamento a longo prazo. Oi, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a posologia, quais os pacientes que podem usar o edarazol e os efeitos colaterais. A dose recomendada é de uma ampola a cada 30 dias, sendo administrada de forma intravenosa lenta, levando em consideração cada quadro clínico dos pacientes. Este procedimento pode levar em média de 1 a 3 horas para ser realizado. Desta forma, só pode ser aplicada em âmbito hospitalar ou por profissionais da área. Não deve ser administrada via intramuscular, subcutânea ou intradérmica, pois não foi comprovada sua eficácia, sendo aplicada desta forma. Os pacientes que podem fazer o uso do edarazol são adultos acima de 18 anos, sem nenhuma função renal prejudicada. O mesmo se aplica para pacientes com função hepática prejudicada. Crianças e adolescentes e idosos não foram realizado nenhum estudo para comprovação da sua efetividade do edarazol. Efeitos adversos comuns foram taquicardia, cefaleia, náusea e função hepática anormais. Algumas reações raras foram registradas, como hepatite fulminante e doença pulmonar. O mecanismo de ação do edarazol
revela que parte da sua ação acontece diretamente com o glutamato. Quando ocorre absorção completa do fármaco no organismo, ele se transporta pela célula da glia, se liga ao L-glutamato e permanece nas fendas sinápticas, onde irá ter um tempo de meia-vida maior, atuando em prolongar o efeito excitatório. Foi realizada uma pesquisa com 100 pacientes com estágio inicial da ELA, utilizando edarazol, e mostram significativas melhoras, sendo que 20% sofreu um grande retardamento para ter resultado dentro do esperado. Então, sobre a interação medicamentosa, com quais medicamentos o edarazol faz interação? Ele faz com omeprazol, com corticoides, com anti-inflamatórios, com antidepressivos. Além disso, eu posso citar, por exemplo, que a administração do edarazol com associação de cafeína, diclofenaco, diazepam, nisergolina, clomipramina, imipramina, fluvoxamina, fenacetina, pode diminuir potencialmente a taxa de eliminação do edarazol. Em associação com rifampicina e omeprazol, a taxa de eliminação do edarazol pode aumentar. E vale ressaltar também que a administração do edarazol com o tabaco pode aumentar também a taxa de eliminação, assim como a administração do edarazol com alimentos grelhados em carvão pode aumentar a taxa de eliminação também. Por esse motivo, o edarazol deve ser usado sob acompanhamento médico sempre. Esse medicamento traz efetividade, potência e cura. Ele é efetivo e seguro, é um medicamento com o dobro de potência em relação aos outros que já são utilizados e promove o que os outros ainda não promovem, a cura da doença. Edarazol, laboratório DLTT, um medicamento que revolucionou a efetividade, potência e cura da esclerose lateral amiotrófica. Ela, que com apenas 3 letras, que mudou a vida das pessoas definitivamente, por isso chegou o edarazol, que ameniza os sofrimentos portadores da ELA, trazendo melhor qualidade de vida e desenvolvendo a cura da doença. Edarazol, laboratório DLTT.